Muito bem, vamos fazer um giro pelo mundo. Hoje, muita gente desesperada com a queda do Bitcoin. O que aconteceu, professor? O Bitcoin caiu mais de 10 mil dólares e parece que continua caindo. E a última vez que eu olhei estava em 58 mil dólares. Ele chegou no feriado à casa dos 69, se não me engano, e está em 58 hoje. Bem, coincidentemente ou não, ontem o Infobae, o argentino Infobae, trouxe a seguinte notícia: a Comissão Nacional para a Reforma e Desenvolvimento da China alertou na terça-feira que controlará as empresas estatais que realizam atividades relacionadas a criptomoedas. Isso, em bom português, quer dizer o seguinte: colocarão o olho sobre funcionários, altos funcionários do governo, para saber se operaram em criptomoeda nos últimos tempos. As criptomoedas na China, diz o Infobae, são agora consideradas ilegais. Isso poucos dias depois que um líder provincial foi demitido por apoiar a mineração de criptografia. A comissão a CNRD, o principal órgão de planejamento econômico do país, destacou que as criptomoedas não são emitidas pelas autoridades monetárias e que não são reais, segundo a mídia chinesa. Da mesma forma, esta organização criticou o grande consumo de energia das criptomoedas, que também acusou de não ter efeito impulsionador do desenvolvimento industrial e tecnológico. Aí você pergunta o seguinte: bom, se o Partido Comunista Chinês não gosta, é porque a coisa é boa, e é boa mesmo. As criptomoedas representam liberdade financeira, ou liberdade da atividade financeira do indivíduo. Ele não precisa passar pelos rígidos controles do partido, e é claro que isso desagrada profundamente a China. As criptomoedas lideradas pelo Bitcoin representam, sim, um último fio de esperança à liberdade individual, mas está sendo atacada, e esse ataque na China quer dizer perigo. Porque não podemos imaginar que o Partido Comunista Chinês tente convencer amigavelmente o cidadão a não transacionar criptomoedas com base no respeito, na educação e na sedução verbal. Amigo, não faça isso. Isso prejudica a China porque o governo não tem controle sobre essas transações. Deixa disso, ok? Não. O Partido Comunista Chinês não tem esse modus operandi. É muito diferente o controle exercido na China do que em qualquer outro país do Ocidente. Lá, quando eles dizem é proibido, eles estão dizendo o seguinte: se você fizer o que é proibido, terá um destino muito difícil daqui para frente. Parará numa prisão, certamente, em últimos casos, será executado e a família terá que pagar a bala, ok? É claro que isso atemoriza qualquer um. Então, esta queda do Bitcoin pode ser porque muitos chineses acabaram se desfazendo dos seus Bitcoins nos últimos 3 dias para não se complicarem com o Partido Comunista. É possível, já que especialistas em Bitcoin, por exemplo, dizem que as grandes baleias não venderam os seus ativos. Os preços caem, claro, quando todo mundo vende. Quando cresce a venda de bitcoins ou de qualquer ação, esta tende a ter um preço diminuído. Neste caso, não foram as grandes baleias que venderam as suas criptomoedas. Então, o que justifica tal queda? Só pode ser porque parte do Oriente está se desfazendo das mesmas por medo da repressão do Partido Comunista. É uma possibilidade. Se esta for a realidade, a possibilidade de que amanhã ou depois o Bitcoin suba loucamente também existe.
porque o ser humano é o ser humano. Basta o Partido Comunista Chinês afrouxar um pouco ou então demonstrar que não pode ter um controle absoluto sobre as operações em criptomoedas no país e logo os chineses estarão comprando novamente as tais criptomoedas e o Bitcoin voltará a subir certamente. Ou não, como diria Gilberto Gil. Bem, vamos também, já que estamos fazendo um giro pelo mundo, a uma matéria para lá de interessante saída no Gatestone Instituto hoje. Ele mostra uma publicação de um grupo marroquino no Facebook ensinando marroquinos a entrarem na Espanha. A matéria, o post publicado no Facebook, reproduzido pelo Gatestone, diz o seguinte: pessoal, ouçam, a maioria de vocês quer migrar para a Europa. Então, sigam este plano. Precisamos de 40 voluntários. 40 voluntários, no caso, marroquinos que moram ou vivem no Brooklyn e querem chegar à Espanha. Vocês devem reservar um voo para a Turquia. E quando estiverem sobrevoando a Espanha, um de vocês deve ativar o GPS. E quando o avião se aproximar da Espanha, vocês começarão a gritar e fingir que alguém está doente. A aeromoça virá e pedirá paciência até que o avião chegue à Turquia. Neste momento, os outros 39, começarão a protestar e dizer que o passageiro vai morrer. Se todos mostrarem simpatia pelo passageiro doente, o avião fará um pouso de emergência na Espanha para proteger a reputação da empresa e se livrar de responsabilidades. Bem, em relação a esta tática, a este plano, diz o Gatestone o seguinte: evidentemente que o enredo que está há meses em construção é incomparável em audácia. Demonstra que contratar aviões de passageiros é uma maneira mais barata e segura de chegar à Europa do que pagar milhares de euros aos contrabandistas por perigosas travessias marítimas. Diz também o Gatestone que o que pode ser feito com esses dados está sendo feito na Espanha, ou seja, ignorá-los. A Espanha, os espanhóis estão ignorando esses alertas de pessoas mais conscientes que dizem: olha, a Espanha está sendo hiperpovoada por migrantes ou imigrantes ilegais. Esses são logo acusados de xenófobos, porque os espanhóis aderiram, contudo, à política do politicamente correto. Termina sobre este ponto o Gatestone dizendo que, como em outras partes da Europa, o crime de imigrantes na Espanha está crescendo além da capacidade das autoridades de conter a violência. Crimes de imigrantes raramente são relatados pelos meios de comunicação nacionais, mas os jornais locais mostram que a criminalidade imigrante é um problema nacional. Muitos migrantes têm antecedentes criminais, mas são repetidamente devolvidos às ruas por quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não soube responder. Por juízes tolerantes, diz a Gatestone. Os criminosos migrantes são raramente deportados. Muitos são incapazes ou não querem integrar-se à sociedade espanhola. Então, o ciclo do crime continua acelerado. Preste atenção quando o texto diz que muitos desses migrantes envolvidos em crimes são colocados às ruas por juízes tolerantes. Agora façamos um parênteses. As Supremas Cortes, via de regra, têm tornado-se o poder absoluto sobre as nações. Na Europa acontece um fenômeno muito estranho. Juízes são hoje as autoridades supremas nas questões de imigração.
e vão contra as suas constituições, têm ido, via de regra, contra as suas constituições, dando poderes absolutos para os migrantes e tirando poderes dos nativos ou dos nacionais. Este é um caso igual, este mesmo caso está se repetindo de modo igual ou muito semelhante no Reino Unido. O mesmo Gatestone trouxe hoje uma conversa com Anne-Marie Waters, que diz o seguinte: vivemos em um Reino Unido onde a liberdade de expressão é coisa do passado. Nossa mídia é apenas uma porta-voz dos ditames do governo e onde pessoas decentes são demonizadas e difamadas por terem opiniões informadas ou opiniões conscientes. O mesmo que acontece na Espanha. Se o espanhol dizer que os migrantes estão destruindo a identidade nacional, são logo taxados de xenófobos, racistas, eletricistas, biciclicistas e tudo mais. Estamos em uma Grã-Bretanha que se assemelha à União Soviética, antiga União Soviética. Medo, censura, controle governamental excessivo. Bem, o que está acontecendo, na verdade, é sim a destruição do Estado Nacional através desse inchaço de outras culturas em países como França, Alemanha, Inglaterra e, mais recentemente, ou mais notoriamente, a Espanha. É o fim da fronteira nacional. E esta situação chegou até mesmo ao nível do deboche, porque grupos publicam livremente as estratégias para a invasão de determinados países, como foi o caso da Espanha. Sim, isso se trata de uma invasão. Com o apoio de quem? Especialmente dos magistrados. É o que também confirma Anne-Marie Waters. Ela diz o seguinte: a maioria dessas pessoas está vindo para cá, para a Inglaterra, ilegalmente, e isso só pode acontecer porque nós simplesmente assistimos. O que é ainda mais difícil de aceitar é como esses imigrantes ilegais são elevados acima da população nativa. Existem milhares de britânicos hoje desabrigados no Reino Unido, e ainda assim os imigrantes ilegais são alojados em hotéis até que uma acomodação permanente seja fornecida a eles. Nenhum alívio ou ajuda está disponível para os britânicos. Bem, é claro que tudo isso só funciona porque os chamados magistrados assim o permitem. Agora, façamos aqui um recorte, porque nessa semana o ministro Dias Toffoli fez uma frase que indignou a muitos em Portugal. Ele disse, abre aspas, nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador, que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia. Causou espécie e revolta em muitos, porque não está na Constituição a lei que diz que o STF é um poder moderador. Ou seja, o STF não está acima do Executivo nem do Legislativo, mas na prática comporta-se como tal, como um poder superior. Bem, o que disse Dias Toffoli, na verdade? Disse o que está acontecendo no mundo ocidental, de modo geral. Ele não mentiu. Pelo contrário, ele deu um raio-x de quem é que manda hoje no mundo ocidental. Os magistrados, as Supremas Cortes, por exemplo. Vejam o caso dos Estados Unidos. Lá, as últimas eleições majoritárias tiveram gravíssimos problemas. E isso foi mostrado e demonstrado através do tempo. Inúmeras e irrefutáveis provas de que houve fraude, via de regra, a favor de Biden. Essas provas, no entanto, nem sequer chegaram à Suprema Corte, porque as recusava in limine, sempre que algum Estado reclamava de fraude. Então, como dizia a música,
Se no Brasil é assim, imagina na Jamaica. Pois é, se nos Estados Unidos é assim, imagina no resto do mundo ocidental. As Supremas Cortes estão, sim, consciente ou inconsciente, direta ou indiretamente, envolvidas no projeto do globalismo, que quer, em primeiro lugar, destruir ou desmontar os Estados-nação, como está acontecendo mais evidentemente agora na Europa. Estamos vendo culturas nacionais desaparecerem e, em seu lugar, algo ainda não definido. Mas isso quer dizer que o Ocidente, logo mais, não terá uma identidade e, por conta desta ausência de identidades nacionais, será evidentemente destruído. Alguém tem dúvida? Não é por outra razão que os globalistas têm perseguido fortemente Vladimir Putin, porque ele não quer que isso aconteça no seu próprio território, não quer ver a Rússia ser também diluída na cultura global. Em relação à China, a situação é ainda mais grave. A China não só permite ser doutrinada pelo globalismo ou pelo Ocidente, como pretende enfrentá-lo logo mais à força. Já domina o Ocidente com seus produtos e agora arma-se até os dentes para amanhã ou depois tomar conta de tudo aquilo que perdeu a sua identidade. De que lado ficamos nessa história? Bem, a situação é tão complicada, tão grave, que daqui a pouco terá gente dizendo o seguinte: olha, prefiro a China do que os globalistas. Pois é. Que mundo incrível esse que estamos optando, ou que teremos que optar entre o pior e o menos ruim, não é mesmo? Pois é, mas é o que está se apresentando por aí. Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, torne-se membro também. A membresia é muito importante para continuarmos aqui, existindo aqui nessa plataforma, já que está cada dia mais difícil a sobrevivência no YouTube. Falo não só por mim, como também por outros canais com viés mais conservador. As nossas monetizações caíram muito. Daí porque eu peço a colaboração dos amigos. Você pode ajudar o canal depositando na conta que eu deixo aqui na descrição ou através de um Pix, que é este QR Code que está aqui ao meu lado, ou então tornando-se membro do canal. A membresia é baratinha, R$ 2,99 por mês, ou R$ 6,99 por mês, ou então R$ 7,99 por mês. São 3 opções, você escolhe como quer ou como pode ajudar o canal. Se você nos ajudar, a gente terá um fôlego ainda maior para continuar aqui, pelo menos até o ano que vem. Por enquanto é isso, até depois, se Deus quiser.